Isaías é o primeiro profeta maior. Então, se tiver dificuldade, abre a sua Bíblia no meio, é Salmos, aí você vai para frente, é Provérbios, Eclesiastes e Cantares, aí o primeiro profeta, Isaías. Isaías 32, versículo 8. Glória a Deus. Bênção de chuva, né? A Sandra cantou "Faz chover" e a chuva veio. Amém, amados? Todos acharam? Profeta Isaías 32, 8. Glória a Deus. Palavra do Senhor, amados. Mas o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza perseverará. Em outra versão, permanecerá. Baixa um pouquinho. Baixa. Amém? Podem sentar. Mas o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza permanece. A palavra de Deus, quando o profeta está sendo levantado aqui para profetizar a nação de Israel, necessariamente, ele traz uma profecia, e esta profecia, ela tem exatamente 2.700 anos de idade e não se cumpriu ainda. Porque em detrimento do que estava acontecendo aqui, estava sendo perseguido por um outro exército, e o profeta levanta e ele vem vaticinando algumas profecias, e em detrimento das muitas profecias que ele traz aqui, neste mesmo capítulo 30, 31, 32, ele traz esta proposta do reino de justiça. E quando ele está falando deste reino de justiça, para nós, é a igreja que já está aqui na face da terra, mas para o povo judeu, aqueles da primeira aliança ou da velha aliança, que não aceitaram o Cristo como o ungido, o Messias que havia de vir, é uma profecia que para eles ainda vai se cumprir. Para o povo de Deus cumpriu-se, para o povo de Israel há de se cumprir. Agora, neste contexto, quando o profeta está trazendo esta mensagem, ele está falando de algo de suma importância, irmãos, que muitas vezes nos arremete para uma realidade que talvez a gente ainda não tenha capacidade de ter vivido. Ele está chamando para uma consciência totalmente dignificada de justiça, mas ele está falando de nobreza. E quando o profeta está falando de nobreza, neste contexto, ele está propondo que este nobre do Senhor, ele não é meramente este que de alguma forma traz em si um aspecto ou uma condição genealógica, ou um aspecto, uma condição como o nosso Chiquinho Scarpa, um grande socialite aí da cultura carioca, que recebeu um título por um papa para ser dignificado com a postura de conde. Então é o conde Chiquinho Scarpa. Mas aqui, quando a Bíblia está falando de nobreza, ela está tirando esta capacidade de ter um sangue nobre, ela está tirando essa capacidade de ter aqui a capacidade de ser dignificado por um papa, a condição de conde. Ela está tirando todo este aspecto do homem, supostamente com sangue azul, mas ela traz a condição de nobreza para aquele que consegue ter a condição da obediência. Então, do ponto de vista bíblico, ser nobre é ser obediente à palavra de Deus. Do ponto de vista bíblico, ser nobre é ter esta ação que traz em especial uma condição, e esta condição é de servir, esta condição é de se colocar debaixo, é de se colocar sob a autoridade de Deus. E quando então posto sob a autoridade de Deus, sabendo que esta condição é para o serviço de Deus e para a proclamação do reino de Deus, é para levar os feitos de Deus e é para trazer esta consciência de que a mensagem de Deus é uma mensagem supostamente foi trazido em um tempo passado, mas que tem que ser proclamado até a vinda do Senhor Jesus.
Então falar eu sou nobre aqui significa propor eu sou servo, eu tenho a capacidade de servir, eu tenho a capacidade de ser útil para o reino, eu tenho a capacidade de ser útil para o irmão, eu tenho a capacidade de ser relevante para aquele que está fora, eu tenho a capacidade de pegar isto que é o reino de Deus e proclamar e anunciar para aqueles que estão perdidos, que estão carentes de ouvir a mensagem, ou uma mensagem que possa ser de salvação, que possa levar esta mensagem que justifica o pecador e que traz dignidade para a vida eterna em Cristo Jesus. Então ser nobre não é ter sangue azul, mas ser nobre deste ponto de vista é ter condição de servir, é ter condição de se encaixar em detrimento da palavra de Deus e é colocar-se debaixo da vontade de Deus para fazer aquilo que é a vontade de Deus. E quando a gente fala nisso, então fica um pouco restrito esta condição de nobre, porque a maioria de nós hoje, principalmente neste tempo último, estamos condicionados a não sermos mais aqueles que servem, mas aqueles que querem ser servidos. A igreja deixou de praticar esta capacidade de ser útil para o mundo e tem trazido para si, tem arrogado para si títulos ou tem arrogado para si condições que a própria Bíblia, que o próprio Jesus desconhece. Por exemplo, é do ponto de vista bíblico a capacidade de cada um de nós nos colocarmos na condição de quem de fato está servindo e servindo bem, para que de alguma forma o reino de Deus possa ser proclamado, possa ser anunciado e possa ser propagado na face da terra. Do ponto de vista bíblico, o cristão é este que não está importando consigo mesmo, mas está importando com aquele a quem ele precisa levar a mensagem de salvação e que ainda não conhece a mensagem de salvação. E o cristão é aquele que tem esta mensagem, é aquele que sai, é aquele que vai, é aquele que não está preocupado com as nuances, com as circunstâncias, com as pautas, com os sofrimentos, ou talvez com a indignação daqueles que lá fora estão e que poderão talvez olhar para nós de forma indigna, ou não crendo, ou desabilitando a consciência de um cristão. O cristão hoje é este que quer ter direito, e em se tendo direito, inclusive, ele não quer ter o direito mais de levar esta mensagem, porque se de fato eu tenho em minha consciência da salvação, já é alguma coisa que já está bom, porque já sou salvo, e aqueles que estão lá fora, que sejam pessoas que por si só, ou encontrem um meio de salvação, ou que pereçam. E nós estamos aqui. Brigamos para ter cargos dentro da igreja, brigamos para ser relevante aqui dentro, brigamos para criar circunstâncias que nos abonem, nos ateste aqui dentro. Aqui dentro não preciso ser abonado, não preciso ser atestado, aqui dentro não preciso mostrar quem sou, mas é lá fora, é no mundo. É este mundo que está perecendo, é este mundo que está caminhando a passos largos, por ter um conceito totalmente diferente da palavra de Deus, caminhando a passos largos para o inferno, para a perdição. É isto que a Bíblia está nos propondo, é isto que a palavra de Deus está nos mostrando, mas é isto que nós não queremos ter capacidade de tomar como sendo verdade e ter sobretudo a nobreza de poder ser servo do Senhor para proclamar e anunciar, porque se eu proclamo e anuncio lá fora, então supostamente muitas pessoas poderão aceitar a fé cristã, e se alguém aceita a fé cristã, significa que é minha responsabilidade trazer esta pessoa, servir bem esta pessoa para que ela compreenda o Evangelho, e em se compreendendo o Evangelho possa de fato ter a mensagem da salvação, possa de fato ter salvação e consciência da vida eterna, e se depender de mim, vou servi-la, vou servi-los até que eles de fato cheguem à estrutura de varão perfeito e alcance a glória de Deus. Mas aí você fala, olha, seja nobre. Aí eu vou falar assim, mas eu sou nobre. Vá lá fora e proclama. Não, mas eu sou nobre. Vá lá fora e se humilhe. Não, mas eu sou nobre. Vá dentro da igreja e proponha, eu preciso me humilhar, eu preciso me aquebrantar, preciso servir, me dá a capacidade de servir. Geralmente a pessoa vai propor, bom, mas eu sou nobre, eu não posso estar nesta condição. Mas a palavra de Deus está falando que o nobre, quando ele projeta coisas nobres,
ele permanece pela sua nobreza, não é pela capacidade de ter sangue real, não é pela capacidade de propor, olha, vai ter uma glória futura em que vou morar lá, e não é pela capacidade de me autoatestar aqui, mas é pela capacidade única e exclusiva de poder servir, de poder se humilhar, de poder ir, acudir, acolher, assistir, de poder falar, olha, você é alguém de relevância, o reino está aí, você precisa conhecer o reino, você é alguém que vale a pena investir, você é alguém por quem eu já venho orando um bom tempo, você é alguém por quem eu quero pagar um preço em especial para discipulá-lo, para fazê-lo andar no caminho do Senhor, porque então isto é que é nobreza do ponto de vista bíblico. Mas quando chega dentro da igreja no tempo presente, ser nobre não é dar uma ou pagar de otário, e ser nobre não é dar uma de servo e servir aqueles que estão chegando, porque se eu sou nobre, os que estão chegando têm que compreender, chegando agora, então eu preciso que eles de fato me sirvam, porque se eles me servem, eu tenho a capacidade de fazer algo útil para eles. Temos a capacidade de inverter o valor da Bíblia, temos a capacidade de inverter tudo aquilo que a Bíblia está nos trazendo como sendo proposta de vida eterna. E o nobre no reino, ele tem funções específicas, que é digna do seu Senhor, que é assistir os necessitados, assistir os carentes, assistir os pecadores, assistir os que estão perdidos. Cada um de nós moramos em uma rua específica, e eu proponho e desafio a vocês a tentarem compreender quem é o seu vizinho da esquerda, quem é o seu vizinho da direita, quem é o seu vizinho da frente, quem é o seu vizinho do fundo, para saber se eles conhecem a palavra de Deus. É bem simples que, se vocês forem procurar, talvez os dos dois, franco esquerdo e direito, o da frente e o de trás, não ouviu a mensagem do Senhor, mas você está ali. E ali é que você tem que ser útil, ali é que você tem que mostrar a nobreza do Evangelho. E nós não temos esta possibilidade, porque de alguma forma isto não soa bem. E se tem um pastor, é ele que tem que pregar, é ele que tem que anunciar, é ele que tem que evangelizar. Compreendo, irmãos, a igreja só cresce quando cada crente sabe em si mesmo o porquê fora chamado, e ele é chamado para a salvação. E aquele que é salvo, a primeira coisa que ele deve compreender é que se ele foi salvo, agora ele tem capacidade de resgatar e de trazer muitos para serem remidos pelo sangue de Jesus. Mas muitos de nós não queremos isso, porque a pauta do Evangelho está me falando de estar dentro da igreja, culturando a minha mente, o meu coração, a minha fé, e isto é o suficiente. E os que estão de fora, que fiquem de fora, porque eu já sou salvo, e eu já tenho uma cultura totalmente diferente, porque eu aprendi a palavra de Deus. Aí a Bíblia está falando, você está errado. A Bíblia está falando, você tem que projetar coisas nobres. A Bíblia está falando, porque se você projeta coisas nobres, você permanece nobre, você persevera por sua nobreza. Aí a gente vai perguntar, bom, mas o que é projetar coisas nobres? Do ponto de vista bíblico, é falar de Jesus, é proclamar o Evangelho, é anunciar o reino da graça, é falar que Deus constituiu um Senhor, Deus constituiu você para servir a este Senhor, e Deus te capacitou para ir e proclamar aqueles que estão perdidos e que não conhecem nada da salvação. O nobre do reino tem funções específicas que dignifica o seu Senhor e assiste aos necessitados, assiste aos carentes, assiste aos pecadores, que vai atrás daqueles que estão perdidos. Nós temos uma cultura local que é muito perigosa e antibíblica e feia. Os que saem do nosso meio, a gente fala, bom, saiu porque não tinha que estar aqui mesmo, saiu porque com certeza o Senhor tirou do nosso meio, e a gente nunca para analisar se de fato as pessoas estão saindo em detrimento de nós mesmos, em detrimento daquilo que talvez não tenha acontecido no nosso meio. E o que deve acontecer no nosso meio, sobretudo, é para prevalecer em unidade e em comunidade, é compreender a deficiência do outro e assistir a deficiência do outro, é poder acolher aquele débil da fé, caminhar com ele,
até vê-lo de pé, até vê-lo caminhando por si só, e até vê-lo agora levantando outros que estão débeis na fé também. Então a nossa consciência, enquanto não for uma consciência que traga o aspecto desta nobreza, como sendo aqueles que servem para o serviço cristão, e aqueles que hão de servir para aqueles que estão perdidos ou para aqueles que estão dentro da casa de Deus, enquanto não compreendermos isto, não temos em nós esta consciência do que o profeta está falando, da nobreza. E esta consciência da nobreza, ela nos traz 3 pontos bem distintos neste capítulo 42, irmãos, que primeiro traz um paradoxo da fé, aquilo que é contraditório à fé. E este paradoxo da fé, o nobre é aquele que obedece, o nobre é aquele que serve. Pelo paradoxo da fé, o nobre é aquele que se humilha, o nobre é aquele que compreende a necessidade do próximo e se dispõe para socorrê-lo. O nobre é aquele que se levanta no que for viável para o bem-estar do reino de Deus e daqueles que estão aí para serem alcançados ou que estão dentro da igreja. E aí o versículo 2, neste mesmo capítulo 32, diz: cada um servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra tempestades, e de torrentes de águas em lugares secos, e de sombra de grande rocha em terra sedenta, mostrando que cada cristão que se põe na consciência e na condição de que é nobre, ele tem esta função. Aqui, por figura de linguagem, o profeta está nos trazendo a esta condição, mas propondo circunstâncias adversas que uma pessoa possa sofrer, mas sabendo que o crente, este que se coloca na condição de nobre, ele está ali para o benefício da obra de Deus, e quando para o benefício da obra de Deus, praticamente ele está ali trazendo toda a possibilidade de acolher, de acudir e de assistir. Neste contexto, ele serve de esconderijo contra o vento, ele é refúgio contra a tempestade e de torrentes de águas em lugares secos, e ele é sombra de um grande rochedo. Então cada cristão, ele traz esta capacidade de poder estar assistindo, de estar podendo ser útil para aqueles que estão perdidos lá fora e que ainda não compreendem a mensagem do Evangelho. Mas se falar, olha, então vamos partir de agora para frente e cada um vai fazer isso, vai proclamar o Evangelho, e quando a gente perceber que tem alguém sofrendo, a gente vai ser esconderijo. Quando a gente perceber que tem alguém aí que está precisando de refúgio, a gente vai ser este refúgio contra a tempestade. Se tiver alguém aí que está precisando ser protegido, porque a vida é como se estivesse dentro de uma possibilidade totalmente de sequidão, a gente vai se colocar como rochedo forte para socorrer e amparar estas pessoas. Talvez alguns de nós vai propor: eu não tenho muito tempo para estar fazendo isto, porque a minha vida é muito corrida. Como corrida é a vida de todos quantos estão dentro desta sociedade que caminha a passos largos para o inferno, por exemplo. E a Bíblia nos tem chamado justamente para isso, irmãos. Esta figura de linguagem propõe circunstâncias adversas que o nobre se dispõe a servir. Bom, mas se eu sou nobre, eu não vou servir. Mas esta é a grande contradição, ou o grande paradoxo da fé cristã. Aqui, para servir, você deve ser nobre. Você tem que acolher, acudir, assistir, amparar, socorrer. Se a pessoa está vivendo um deserto existencial, você tem que ser um rochedo forte na vida dele. Se alguém está carente de ouvir uma mensagem que possa alegrar o coração, você tem esta mensagem. Carente de uma face que possa olhar e contemplar e tirar toda tristeza, toda solidão, você é esta face. Alguém que represente a glória de Deus, você é representante da glória de Deus. Então cada um de nós foi chamado dentro desta proposta. O nobre, pois, é este que projeta coisas nobres, e ele persevera na sua nobreza. Ou então, este nobre, do ponto de vista de algumas Bíblias, é liberal. Este nobre é alguém que se coloca na condição de servir e servir bem. Será que nós estamos cumprindo bem este papel?
O meu vizinho está sabendo da mensagem de salvação. A minha escola, a minha faculdade, o meu trabalho. Estou fazendo caminhada no parque. Tem alguém que está sabendo que este que está fazendo caminhando no parque é um cristão? Se a gente é nobre, a gente é conhecido pela nobreza, pelo serviço. E você pode ser conhecido dentro de uma faculdade, você pode ser conhecido dentro de uma escola, você tem que ser conhecido dentro do seu local de trabalho, você é conhecido dentro do seu lar, você é conhecido dentro de um shopping. Você tem que compreender que você é aquele que de fato, por ser simplesmente servo do Deus Altíssimo, reputado na condição de nobre, o mundo olha para você e vê a diferença na sua vida e vai querer te copiar, e vai querer saber por que você é diferente. Mas se a gente não faz a diferença, cadê a nobreza? E nesta noite a nobreza para a qual estou trabalhando é tão somente a da fé, a capacidade de orar, a capacidade de jejuar, a capacidade de pagar preço. Bom, mas será que eu vou dar conta de jejuar, de orar? Bom, mas se a igreja está reunida, vem, porque se você não conseguir nem jejuar e nem orar, os que estão orando estão clamando por você. A gente se acovarda. Eu já fui na igreja hoje durante o dia, estive o dia todo, porque hoje foi um dia para cortar cabelo, né? Hoje foi um dia para fazer tratamento capilar também. Então já fui, porque eu vou à noite? Porque eu deveria estar à noite? Estive de manhã. Qual é a minha responsabilidade da noite? A igreja que você serve, se você olhar, é este o plantel. Então olhe um para os outros, faz isso, exercício de fixação, olha para todo mundo. Então esta é a sua igreja. Se você olhar, você vai perceber que está faltando muita gente. Cadê estas pessoas? Bom, é porque ainda nós estamos em distanciamento social, sim, mas quando você vem orar, estas pessoas não estão presentes. Você vai orar? Você não vai se preocupar? Você não vai saber que é presente, que de alguma forma você vai contribuir? Você não vai compreender que talvez o simples fato de você estar presente vai poder pegar aquele que já está cansado e sobrecarregado, e o simples fato de você estar presente, ele vai descansar em você para orar bem, para orar melhor, para poder proclamar e anunciar e trabalhar, irmãos. Esta figura de linguagem, ela tem que ser uma figura que tem que estar o tempo todo em nossas vidas. Se tem alguém precisando de esconderijo, eu sou este que posso levar a esconderijo contra o vento. Se tem alguém que precisa se refugiar contra a tempestade, eu sou este que posso refugiar estes que estão sofrendo por aí contra a tempestade. E tempestade, você pode pegar um bocado de coisas escambrosas acontecendo por aí, você enquadra a pessoa que está enlutada, a pessoa que está depressiva, a pessoa que está doente, a pessoa que está sem pão para comer, a pessoa que está carente de ouvir uma palavra de consolo. Então você tem que ter esta capacidade de ir e de ser útil. Isto é ser nobre. Se a gente não tem, e se a gente fica brincando de ser mimado dentro da igreja, a gente está perdendo toda a estrutura do reino de Deus e do evangelho. Deus não te chamou para te paparicar, Deus te chamou para te capacitar, e depois Deus te chamou para ir e proclamar. Quer ser paparicado? Não é aqui, é em outro lugar, irmãos. Aqui é local de confronto, aqui é local de afronta, aqui é local onde a palavra de Deus tem que ser pregada, para tirar o nosso centro e pôr o centro de Deus nas nossas vidas. Quer ser exaltado? Não é aqui. Talvez o marido deva paparicar a mulher e a mulher o marido em casa. Mas quando aqui ninguém deve ser paparicado, devemos compreender, tem uma missão a ser proclamada, a ser feita. Cabe a mim anunciar e fazer acontecer. Mas estamos fazendo isso? A princípio, todas as vezes que eu chego atrasado no culto, eu estou falando, eu quero ser paparicado.
porque o meu tempo é mais precioso do que quem chegou primeiro. Nisso a gente já começa perdendo. A obra de Deus praticamente redunda em acudir, acolher e assistir. Quem você está acolhendo, acudindo e assistindo? Bom, mas eu sou nobre. Como? Se para este contexto de nobreza tem que ter a capacidade de servir e de ser útil para Deus. Quem? A obra de Deus praticamente ela redunda nisto. E aí Paulo, escrevendo aos Efésios, ele está falando: porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Deus te chamou para ser útil, Deus te chamou para proclamar, Deus te chamou para importunar, Deus te chamou para salgar, Deus te chamou para brilhar. Aqui, quando precisa ser útil, então seja útil aqui, mas quando não precisa, seja útil lá fora. Proclama o Evangelho, anuncie, salgue, mostre para o mundo que está deteriorado, totalmente deteriorado, que ainda há possibilidade, ainda há salvação, ainda há uma chance. Agora, se esta chance está passando pelas suas mãos, está vazando por entre os dedos e você está perdendo, você talvez não seja reputado como nobre e corre um sério risco de você ainda ser penalizado por Deus pelo simples fato de, estando em você a capacidade de proclamar o reino de Deus para alguém, você não ter feito isto e você não proclamar esta mensagem do reino. Passou a oportunidade por entre os dedos. Quantos inocentes estão perecendo, que o sangue deles estão em nossas mãos, porque a gente não vai atrás, a gente não proclama, a gente não chama, a gente não visita. Olha, eu aprendi e a gente não visita, então é muito bom, sai da casa do outro rápido, e a gente não proclama também. Eu sou aquele crente secreto, quando dentro da igreja, fora da igreja, ninguém sabe que eu sou crente. Aqui dentro você não tem relevância, lá fora a sua relevância tem que ser no mundo. É o mundo que tem que saber quem você é, como você é o mundo que tem que conhecer as suas ações, é o mundo que tem que conhecer as suas atitudes cristãs, é o mundo que tem que perceber que você é diferente, porque se um que está perecendo compreende que você é diferente, logo você é reputado por nobre. Ele vai querer saber o que tem de diferente em você. Você pode proclamar, você pode anunciar, você pode abrir a boca e falar. Então o nobre, ele não faz conta da sua nobreza, mas pela fé ele prioriza o reino de Deus. E todas as vezes que priorizamos o reino de Deus, não tem como deixar o próximo de fora. Nós estamos falando do reino de Deus, mas pessoas estão a passos largos indo para o inferno. Bom, mas eu priorizo o estar na igreja. Esteja na igreja. É bom você estar aqui, mas priorize o reino. E se você tem que proclamar, proclame. Se você tem que anunciar, anuncie. Se você tem que evangelizar, evangelize. Bom, isso é para os evangelistas. A igreja é missionária, é para todo crente, todo cristão. Ele tem que saber que é função dele, é obrigação dele proclamar o evangelho a toda criatura. E a Bíblia, o Jesus, ele está falando que ele recebeu este poder, ele está delegando este poder. E aí você tem que ir e proclamar. E quem crer e for batizado será salvo. Não queira passar responsabilidade única e exclusivamente para uma ou duas pessoas, mas é responsabilidade de cada um de nós. O nobre projeta coisas nobres e pela sua nobreza ele prospera. Então, prosperar aqui significa estar dentro do reino e fazendo com que de fato todos quantos precisam estar ali, estão ali, todos quantos estão ali dentro, estão sendo assistidos, acudidos e amparados, porque Deus, ele sempre constitui alguém para estar dentro desta proposta. Em segundo lugar, a capacidade do reino, também a capacidade do ser nobre, não é só ter o paradoxo da fé, mas é a capacidade do discernimento. Crente tem que ter discernimento. A Bíblia diz que o homem espiritual discerne bem todas as coisas e de ninguém é discernido. O nobre sabe ouvir. E quando ele sabe ouvir, esta mesma leitura, irmãos, neste mesmo trecho, a língua dos gagos falará pronta e distintamente.
O conceito aqui da figura de linguagem do gago é aquele que precisa ser acudido, amparado e acolhido, porque ele perdeu a capacidade de falar. O crente que tem discernimento, ele sabe perceber, ele vai, ele acolhe, ele assiste, porque ele tem o discernimento. Nobre sabe distinguir entre o louco e o sábio. O nobre é aquele que ele percebe, ainda aqui nesta mesma passagem lida, o louco nunca mais se chamará nobre. Então o nobre, ele olha e sabe, aquele cara é louco. Então, se tem possibilidade de tirá-lo da loucura para ser alguém que de fato caminhe pela liberdade, então vamos tirá-lo. Mas a gente não vai ter esta inversão de valores. Se é louco, é louco. Se é nobre, é nobre. Ele não entra nesta. Entre o fraudador, o que usa de bondade. A gente tem muito esta cultura também. Mas aquele camarada, ele está me ajudando de alguma forma, então deixa eu fazer vista grossa. E o cara está fraudando, e você olha para ele está sendo gentil com você, está passando tudo bem, glória a Deus, porque ele está me assistindo, está me amparando. Ele é mau para lá, então o que ele faz para lá não importa. Importa, se você é crente, você tem que pregar, você tem que ser sal e luz, você tem que brilhar. Se tem alguém fazendo o que é errado, você tem que falar para ele: olha, o que você está fazendo é errado. Você tem que condená-lo. Olha, o que você está fazendo biblicamente, você está a caminhos largos para o inferno. Hoje crente tem medo de falar do inferno. Primeiro porque ele não tem convicção, e depois porque ele tem medo de que ele possa ser enquadrado juridicamente e ser processado por isso. Então vê só onde a gente chegou. O nobre, ele sabe distinguir. O louco nunca mais se chamará nobre. Entre o fraudador e aquele que usa de bondade, e o que usa de fraude não chamará magnânimo ou generoso. O cara está fraudando e sempre fraudando mais pessoas. E aí o outro olha e fala: nossa, como esse cara é gente boa, é magnânimo, é liberal, ele tem um coração ótimo, é generoso. Se ele é picareta, irmãos. Se ele nada tem a ver com o reino de Deus, você tem que chegar e falar para ele: cara, deixa de ser bandido, deixa de ser este que comete fraude o tempo todo, porque senão você vai para o inferno. Jesus te ama, Jesus te salva, Jesus quer mudar a sua vida. Nobre, ele é imprescindível dentro da casa de Deus, porque faltam pessoas nobres. Tem muita gente, mas poucos são nobres. Então deveria começar o trabalho dentro da casa e olhar: olha, todos quantos não são nobres, vamos passar por um processo até que vocês fiquem nobres, para posteriormente todos saírem afora e anunciar o Evangelho e mostrar quem você é, mostrar transformação de vida, acolher os que estão aí pelo caminho e trazê-los, porque então, se você é nobre, você sabe o que fazer, você é servo, você serve bem. O nobre é imprescindível porque ele sabe filtrar o que ouve. E assim, com sabedoria, ele tem discernimento. Alguns de nós não filtramos nada, e tudo que chega nos nossos ouvidos, a gente vai pôr no coração e computando como verdade. E de repente a gente está passando para o outro, e o outro também não sabe filtrar e recebe. De repente você está causando um mal imenso, envolvendo pessoas que têm nada a ver, porque você não soube filtrar, você não soube ouvir com discernimento. E daí, o mesmo profeta, ele está falando: porque o louco fala loucamente, e o seu coração faz o que é iníquo, para usar de impiedade e para proferir mentiras contra o Senhor, para deixar o faminto na ânsia da sua fome e fazer que o sedento venha a ter falta de pão. E a gente olha e ouve isto, e a gente aceita de boa, porque olha, o cara está falando, eu estou ouvindo, e eu sei que ele também está falando, eu estou ouvindo. Temos que compreender a necessidade de filtrar tudo aquilo que nos for transmitido, mas principalmente, irmãos, temos que ter a capacidade de permitir que o Espírito Santo, habitando em nós, filtre todo tipo de mensagem que não nos edifique nem edifica a igreja. Amém? Amém? Consegue filtrar palavras que não edificam a sua vida e nem edificam a igreja? Não levantem a mão.
Porque muitos de nós ouvimos muitas coisas tolas e proclamamos coisas tolas. Porque se eu ouvir, eu proclamo. A gente não sabe filtrar e pegar e deletar. Olha, saiu, isso não presta, isso é mentira, isso é mentira, eu sei que isso não é verdade também. E chega diante de um irmão aí, vai conversar com o irmão. Vamos contar as bênçãos, irmãos? Vamos. Do reino de Deus, sim. Ou vamos fofocar acerca do próximo? Quando eu era assembleano, há muito tempo atrás, a gente cantava: conta as bênçãos, conta quantas são. Não estou falando que eles estão isentos de fofoca, mas quando você senta para contar bênçãos e para falar da glória de Deus, depois disso, por mais que você queira falar mal de alguém, você não consegue. E se alguém chegar em você para falar mal de alguém, chama ele para orar. Vamos orar, depois a gente conversa. Ponha ele dobrado de joelho na sala de sua casa, ou no seu comércio, onde for, até mesmo dentro da igreja. Vamos dobrar o joelho, vamos orar, vamos. Agora fala mal dele. Não consegue. Não, mas deixa eu falar só um pouquinho. Bom, mas se eu chamar ele, você vai ter coragem de falar na cara dele o que você vai me contar? Não, porque é um segredo. Bom, então não fala. Mas a gente ouve. A gente não filtra. E depois a gente pega a fala de um fofoqueiro e põe como verdade absoluta. Aí a gente julga o outro, julga o irmão, condena, destroça com a vida daquele que é santo, é crente, e acaba com a vida daqueles que nem sequer chegaram à possibilidade de alcançar o Evangelho. E ainda atestamos: é porque eu sou santo, é porque eu sou crente, é porque eu sou justo. Quando chega uma acusação nas suas mãos que requer julgamento, você sabe julgar com discernimento? O nobre faz isto. Você é parcial ou imparcial? Põe duas pessoas do seu lado, um é grande amigo, o outro é alguém que você conhece mais ou menos. Você está pendendo para o bem do seu grande amigo ou para o bem de ambos? Isso é imparcialidade. Porque imparcialidade é coisa de gente nobre. Se olhássemos no espelho antes de acusar alguém, todas as vezes: olha, eu vou acusar o fulano de tal, corre para sua casa, pega o espelho, olha nele, vê mesmo como é a sua cara, vê as rugas, vê se tem cabelo branco, vê se você engordou, vê se tem um cravozinho para você espremer, olha no espelho, olha bem no espelho. Aí depois você sai, e aí você vai tentar acusar e sentenciar o irmão ou a pessoa que você de fato vai julgar e condenar. Você não tem coragem, porque se de fato você olha antes para fazer esse pré-julgamento, a capacidade que você vai ter é de acusar unicamente e exclusivamente você. Vai falar mal de alguém, pega o espelho, olha nele e começa a falar. Aquele que estiver refletindo no espelho, começa a falar mal dele. Vai orar por alguém, põe o espelho também, começa a orar por aquela imagem que está refletindo. Devemos ter este senso, porque aí você não fala mal de ninguém, aí você ora por todos, e se tiver que acusar alguém, você acusa você mesmo. Se tiver que condenar alguém, você se autocondena, porque quando eu tenho em mim o senso de justiça para julgar o outro, não é o Espírito Santo que está agindo no meu coração. Quando eu tenho em mim o senso de justiça para me julgar e me condenar, talvez seja o Espírito Santo que esteja neste negócio. Porque Paulo está falando: olha, ainda que eu me julgue, todavia, talvez eu não esteja usando do critério certo. Bem traduzido, para vocês compreenderem, é isto: nem por isto talvez eu seja condenado. Você deve olhar para o espelho, você deve se julgar, você deve te condenar. E aí quando você olha para o próximo, você olha para o próximo amando, orando, clamando, intercedendo, sendo luz na vida dele. A capacidade que você tem que ser esta capacidade de julgar a você mesmo.
Todas as vezes que julgamos, corremos no risco, caímos no risco de cometermos excessos. Mas quando Deus julga, Ele julga com retidão. A retidão de Deus é um aspecto moral em que Deus é fiel para cumprir a sua própria palavra. Deus cumpre a sua própria palavra na vida de qualquer crente. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Prometeu pela palavra de Deus, Ele vai cumprir. Então, quando você for julgar, ou olha no espelho ou deixa Deus julgar. Porque você não presta para julgar, não pode julgar, não foi feito para julgar. Você foi chamado para servir e adorar. Você foi chamado para proclamar o Evangelho. Você foi chamado para ser luz. Você foi chamado para ser filho da luz. Você foi chamado para salgar e brilhar neste mundo. Você foi chamado para isto. Então não acuse, não aponte dedo, não denigre a imagem de ninguém. Tira este conceito preconceituoso de olhar para alguém e já trazer este senso crítico de acusação antes mesmo de qualquer coisa acontecer. Amém? Então fala assim: o nobre projeta coisas nobres, e por sua nobreza ele persevera. Fala: eu quero e eu preciso perseverar. Eu quero ser útil para o reino. Eu quero ser útil para o meu Senhor. Eu quero ser útil para o próximo. Eu quero ser útil para alcançar aqueles que estão a passos largos, indo para o inferno. Eu quero ser útil para salgar e brilhar. Fala isto. Eu quero ser útil, olha para o irmão, fala: eu quero ser útil para te servir. Quero ser útil. Você tem que ter relevância na sua vida. Quando precisar de alguma coisa, estou aqui, fala para Ele, pode me usar. Peça, eu te ajudo. Eu te socorro. Se nós dois não conseguirmos, a gente vai com o terceiro irmão. Mas sejam úteis, amados. Sejam de fato nobres. A capacidade do nobre é de projetar também, porque ele projeta com muita facilidade. Tudo que projetamos sem nobreza está fadado ao fracasso, mas tudo que projetamos de forma nobre, a gente persevera. Então projeta de forma nobre. Pelo simples motivo do nobre ser inclusivo e não exclusivo, a gente persevera. Agora, o que é ser inclusivo? Ser inclusivo é quando eu incluo o outro. Ser exclusivo é quando eu excluo o outro do meu relacionamento. Nós fomos chamados para sermos inclusivos. Então pega o irmão, inclui ele na sua vida. Pega o outro, inclui nas suas orações. Pega o outro, inclui para assisti-lo, quer seja do ponto de vista estritamente assistencial, quer seja do ponto de vista espiritual, mas assista, seja inclusivo, traga o outro para fazer parte da sua realidade, para que você possa fazer o bem para ele. Tudo que ele projeta, ele tem que compreender, o nobre, que ele está projetando para o reino de Deus. Então, olha, eu estou projetando até o final do ano, eu quero ter o meu carrão, até o final do ano eu quero ter quitado as minhas dívidas. Bom, tudo isso é ótimo, né? Até o final de ano eu quero arrumar um emprego para ganhar mais. Perfeito. Mas você parou para incluir Deus nos seus projetos? Ainda que Deus não é bibelô para você pegá-lo e incluí-lo nos seus projetos, mas você já parou para deixar Deus te incluir, para depois você começar a incluir coisas e projetar? Porque se você projeta em Deus, se você sonha em Deus, facilmente você acerta. Tudo que Ele projeta, Ele faz por Deus e para o seu reino. Assim é a vida daquele que projeta coisas nobres. Amém? Tudo que Ele projeta é digno e dignifica o reino. Tudo que você faz é digno. Tudo que você está fazendo dignifica o reino de Deus. No seu trabalho, nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp. Tudo que você está fazendo ali está dignificando o reino de Deus.
Aí, Mateus capítulo 6, versículo 10, próprio Jesus é quem está falando: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O nobre conhece este reino e esta vontade. O nobre não é insensato, ele age por fé, ele usa de coragem e ele age em esperança. Ele tudo suporta, tudo espera, tudo crê. 1 Coríntios 13, 7. Porque suporta por Deus, espera na provisão divina e crê segundo a medida da fé. E assim, irmãos, demonstre que você é nobre nesta noite, agora, usando da fé que o Espírito Santo colocou no seu coração para fazer algo de útil. E findando esta mensagem, este rei, que reinará em justiça para o povo judeu, já está reinando com justiça para a igreja, em nossas vidas. A condição da nobreza cristã está na capacidade de crer nele, ser por ele, fazer o que ele nos manda e obedecer os seus desígnios. Então, para cada um de vocês, sejam nobres na obediência, sejam nobres no servir, sejam nobres sendo úteis, sejam nobres sendo imprescindíveis para o Senhor, para que o reino de Deus possa de fato estar sendo acolhido e acudido e acolhendo também os que estão de fora e os que estão próximos. Cabe a cada um de nós estarmos projetando o reino de Deus na vida pessoal, na vida do outro e na vida daqueles que carecem da graça e da misericórdia do Senhor. Amém? Fala, povo de Deus! Já estão disponíveis as nossas xícaras personalizadas. Os que se interessarem, deixem um eu quero nos comentários no vídeo abaixo que logo a gente entra em contato.